A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, por nós apresentado. Bom dia à nossa vereadora Gilda Beatriz, que está aqui fazendo a entrevista do dia de hoje. Vereadora, como é que nós tivemos conhecimento ontem do não depósito nos bancos dos funcionários aposentados da nossa Prefeitura Municipal. Ou seja, o INPAS parece que não repassou o dinheiro, o INPAS diz que o culpado é o banco, a Caixa Econômica diz que foi o INPAS que não passou a listagem, e o INPAS, depois de muita conversa para lá e para cá, disse que realmente a listagem deu problema no... Como é que é? Lá com eles, deu algum problema lá que eles não conseguiram efetuar. Agora, mês passado deu o mesmo problema. Será que eles não sabem, não estão preparados, ou mudou o governo, mudou a direção do INPAS, alguma coisa, que eles estão fazendo experimentos novos? O que está acontecendo? Porque o funcionalismo conta com isso. Não é possível, o funcionalismo que eu digo, os aposentados, coitados, que já ganham um salário irrisório, né? E não tem nem aumento condigno, mas tudo bem, vai lá, é isso que está aí. E eles contam com esse dinheiro no dia que está marcado para receber. Então o pessoal joga, inclusive, com um cheque especial, é o que alguns vieram me relatar, que jogam com cheque especial e que, com isso, passa do limite que o banco dá os 10 dias de bonificação para a pessoa e a pessoa acaba entrando nos juros. Quer dizer, isso não é justo com funcionalista, com o pessoal aposentado. Eu acho isso um desaforo, porque já é a segunda vez que isto acontece dentro deste ano. A senhora está sabendo disso, vereadora? Bom dia, obrigada pelo convite, bom dia, ouvintes. Eu fiquei sabendo já mês passado e falaram que foi um erro também. E o primeiro mês aconteceu. Aí agora, novamente. Então são coisas que eu discuto muito em relação à gestão do município, que não pode acontecer. Realmente. Ainda mais quando diz que é um erro, não pode ter erro numa coisa dessa, porque a pessoa precisa, ela merece o salário dela, ela tem o direito de receber o salário na data, então ela se enrola em cheque especial, Exatamente. Ela se endivida, porque ela está esperando tal data. Se passa 4, 5 dias, vai enrolando. Então, isso aí é muito errado, é um absurdo. Eu acredito que isso não possa acontecer novamente. A gente tem que estar cobrando, e eu, como vereadora, sempre cobro, porque são coisas que a gente fala que é básico. Pagar o funcionalismo público é uma coisa básica e na data é básico. Eu, como sou professor, encontrei com alguns professores na rua, o pessoal estava revoltadíssimo com isso. Paulo, isso é um desaforo, isso é um absurdo, a gente vai ter que pagar juros, porque passou do limite dos 10 dias do cheque especial. Eu até brinquei de quem mandou você usar cheque especial. Ele disse, e qual é o brasileiro que não usa cheque especial? Não, e é muito errado se a gente for lembrar até do empréstimo consignado que alguns servidores fizeram, e várias, não só saúde, educação, e que receberam cartinha dizendo que o nome é para o CPF e que não tinham que não tinham pago, só que é descontado na folha de pagamento do funcionário. Então, disseram que houve um erro, que não era nada disso, mas não pode isso acontecer. Então você já pensou você receber uma carta dizendo que você vai para a SPC, que você não pagou e você tendo um comprovante que aquele dinheiro saiu da sua conta? Então, isso é um descaso. É humilhante e a pessoa se sente muito ruim nisso, até porque ela foi descontada e ela pagou. Vamos ver se o presidente do INPAS aí, pro mês que vem, não tem esse tipo de problema, porque isso está se tornando uma constante. Eu espero, e eu acho que ele acumular 2 pastas também é um problema seríssimo. Ontem a gente estava até falando lá na Câmara sobre isso, porque ele agora, além de ser o presidente do INPAS, ele também é o secretário de saúde do município. Como que uma pessoa pode cuidar de 2 pastas, ainda mais a Secretaria de Saúde, uma pasta tão importante. Que requer que você fique ali o tempo todo, como que você vai dividir ainda com o INPAS? Então, não sei até que se está
acontecendo isso por algum problema, porque realmente, como que uma pessoa pode dar conta de 2 pastas e uma pasta tão importante como a saúde? Vai alguma coisa dar errado, você concorda? Alguma coisa vai ficar devendo. Então a gente está falando isso, que o prefeito possa pensar em indicar alguém para a presidência do INPAS. É hora disso. Porque a Secretaria de Saúde não pode ficar sendo dividida a mesma pessoa com 2 cargos e que é difícil, porque a saúde ela tem que ter ali um foco integral. Exatamente. Vereadora, como é que está a nossa merenda escolar? Eu soube aí pela imprensa que houve uma denúncia até sua, dizendo que o depósito da merenda está faltando alimentos. O que houve com a merenda escolar realmente? Olha, isso daí é um outro problema sério que está acontecendo e que eles falaram que vão resolver, mas isso já começou quando chegou no ano passado, em novembro. Eu faço parte da Comissão de Educação. A gente sabe que houve até uma mudança de secretária de Educação. Houve agora uma outra secretária assumiu. E que ela deve ter encontrado, não sei se encontrou a casa arrumada ou desarrumada, né? Mas pelo porque visto... já vinha do outro governo. Porque o que acontece? Chegou da outra secretária. Em novembro, quando eu estive no depósito por denúncias, né? Novembro, no final de 2015, estava faltando muitos alimentos, né? Para a merenda dos alunos. Né? E o que aconteceu? Eu até oficiei, cobrei, porque visitei vários colégios e realmente era angu com arroz, ou arroz com feijão, angu, faltando muitas coisas. E a gente sabe que muitos alunos vão também para se alimentar, que eles não têm em casa alimentação. Então, isso não existe, isso é verba federal carimbada, que vem certo. Então, como que não tem alimentação para esses alunos? Então, isso já era, e falaram para mim em novembro que era licitação, que eles já estavam vendo. Isso em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, vamos entrar março. E ainda está o mesmo problema. Então eles falaram, né, eu oficiei, e eles falaram que vão estar resolvendo, e que realmente cheguei no depósito, no dia que eu cheguei estava chegando leite. Então as aulas começaram dia 15 de fevereiro, os alunos estavam sem leite. Né? Aí não tá certo, tinha poucas coisas, e o que tinha era macarrão, acho que arroz, feijão muito pouco, açúcar muito pouco, aí tinha um achocolatado, não tinha biscoito. Então, assim, eu tirei até fotos, você via que estava vazio. Aí o que acontece? Muitos pais, eles estavam tendo que levar, quem tinha condição, né, o desejum do seu filho. Mas muitos não têm. Então eles ficavam com fome. Estão ficando. Porque a maioria dessas pessoas ganha um salário muito pequeno. Né? Então, eles têm dificuldade de manter o filho, e a escola é uma fonte de alimento para eles. E um direito, porque tem verba. A verba da merenda existe, é verba federal, é carimbada. Então, novamente, eu falo que é um problema sério de gestão. Realmente. Porque o dinheiro tem. Realmente isso tem que ser visto aí o mais depressa possível, tem que ser solucionado esse problema, porque as crianças não podem ficar privadas da merenda escolar. Eu já denunciei, então estou acompanhando, e eu espero que o mais rápido possível eles regularizem isso, porque isso não pode continuar desse jeito. A gente também torce para isso, porque a gente está dando um crédito aí à secretária de Educação. Isso, ela está assumindo agora, né? Ela é nova, então eu espero que ela possa estar resolvendo, né? Que ela esteja vendo os problemas que estão havendo e possa resolver. E isso é o número 1, porque barriga vazia, o aluno sem comer não pode, não tem como, né? Não tem. Então, não eu tem, fiquei porque muito preocupada. Às vezes é a única alimentação que eles têm durante o dia. Com certeza. Né? Muitos alunos só comem a merenda escolar e não vem mais nada em casa porque não tem. É isso mesmo. Aí chega lá, não tem a merenda? E aí como que faz? Não tem como. Realmente é muito difícil. Então, realmente... além do prejuízo no ensino, há também um problema de saúde do próprio aluno que fica totalmente vulnerável. É verdade. Vereadora, uma das maiores dificuldades enfrentadas no diagnóstico do câncer de mama é o acesso à mamografia. O exame é essencial para o diagnóstico precoce. Segundo algumas denúncias feitas, as mulheres têm encontrado dificuldades para fazer o agendamento no Hospital Alcides Carneiro, que atualmente concentra este serviço. Eu até quero aqui tecer um elogio ao Alcides Carneiro pela maneira com que meu sócio foi atendido lá, foi muito bem atendido, realmente eu não tenho nem o que me queixar, porque foi muito bem atendido. Mas por que isso está acontecendo lá no Alcides Carneiro? Bom, eu recebi várias denúncias em relação a isso, então eu fui checar e realmente é verdade. E o que está acontecendo, né? O mamógrafo
do Alcides Carneiro está funcionando, mas o centro de saúde está em reforma, então não está funcionando. Mas essa reforma do centro de saúde está rendendo que parece obra de igreja. Desculpa aí, eu estou numa emissora católica. Mas parece obra de igreja. Não, e o problema foi que teve várias mulheres que me procuraram e eu, como representante legislativo, única mulher vereadora, não tinha como brigar, denunciar e cobrar para que se regularize. Porque a gente sabe que o diagnóstico precoce do câncer de mama é que vai salvar vidas. Lógico. E cada vez mais a gente tem, né, o Outubro Rosa, né, junto com a PPO, que faz uma campanha maravilhosa. Exatamente. E que a própria prefeitura abraçou e abraçou bem. Lógico. Como que agora, que as mulheres que estão se conscientizando estão indo lá para fazer, não tem marcação. A marcação demora. Hoje em dia, a marcação você liga e manda ligar em maio para ser agendado em junho. Olha o tempo. E ainda teve denúncias, tipo assim, de outubro. Mas se a pessoa tiver, Deus me livre e guarde, mas se tiver alguma doença... Olha o tempo. E aí não... Isso. Então, isso daí que eu questionei. Então, eu tive também um caso de uma pessoa que fez a mamografia em outubro e até agora não tinha o laudo. Como que não tem o laudo? Tem que ser o laudo, não pode demorar. É a vida da pessoa. Então, ontem até... A doença não espera, ela vai dizer, peraí, então vamos parar aqui, vamos esperar ser atendido. Ainda mais o câncer. O câncer, né? É uma doença então, não pode. Violenta. E é a conscientização. E as mulheres cada vez mais estão se conscientizando, graças a Deus, depois dessas campanhas todas, né? Importantíssimo. Do trabalho que a PPO vem fazendo de conscientização. Nós fizemos a entrevista, inclusive, aqui com o Dr. Bernardino, e ele colocou que o câncer de mama é um dos mais... se não o maior problema da mulher. É isso, e a gente sabe que precisa se fazer a mamografia. Exatamente. Então eu encaminhei até o ofício ao secretário de saúde, ontem até na Câmara, antes de ontem, né, foi na quinta-feira, até com a apresentação quadrimestral da saúde, eu questionei ao secretário de saúde em relação às mamografias, e realmente ele falou que vai estar resolvendo para regularizar, porque não pode ficar assim. Aí até a clínica Ascaberg, ela não estava atendendo. Agora já começou a atender. Depois da minha denúncia, começou a atender, porque não estava. Porque se você liga para o Alcides Carneiro... Mas não estava atendendo, tem algum motivo para ela não atender? Eu não sei. Ontem até a gente perguntou porque o município tem dívida com os prestadores de serviço. Então, eu não sei se essa clínica era uma delas. Só que a mulher não pode ficar sem o exame dela de mamografia. Lógico. Então, ontem, ele até se colocou que vai estar resolvendo isso, a clínica Berger, porque se você liga para o Alcides Carneiro, você fala que você só pode ligar em maio para marcar para junho, se tem a clínica Berger, o que o Alcides Carneiro tem que fazer? Olha, aqui a gente só tem para essa data, mas você liga para a clínica que você consegue antes. E isso não acontecia. Então isso leva a crer realmente que não estava funcionando como passaram para mim na clínica Berger. Agora já está, até é bom para as mulheres ouvintes possam estar ligando e marcando lá, porque lá está novamente fazendo as mamografias. Então, a gente tem que estar cobrando, porque é um direito, né? E é vida. Né? E quando a gente fala de vida, a gente tem que cobrar e tem que ser rápido, porque o câncer não espera. Não tem que ter preço. Não tem. A saúde é prioridade. É prioridade. Com certeza. Né? Nós temos que ter atenção com isso, e a gente se debate muito contra esses problemas, que infelizmente no nosso país... É uma tristeza. Saúde, educação, segurança, está tudo relegado ao segundo plano. Realmente nós estamos num país onde esses aspectos não têm o mínimo valor para as pessoas que governam. A gente fica boquiaberto de ver declarações, ministro chegar ao ponto de dizer que é bom que a mulher contraia o Zika porque ela fica imunizada. Como é que um ministro da saúde fala uma barbaridade dessa? E isso é realmente inadmissível de um ministro da saúde. É que ele não entende nada de saúde, realmente, né? É verdade. Quando a gente ouve isso, né, as pessoas cada vez ficam mais descrentes com a política. Por isso. Porque eu falo que a política, a gente tem que estar na política por gostar, por ter um dom, por ter amor. Agora, as pessoas que estão na política por outros interesses, nunca vai dar certo. Ela não vai estar pensando no ser humano como um todo, de estar ali. Porque a esperança do povo, a política é que faz mudar. A política boa é que transforma, né, o seu dia a dia da população, a saúde, a educação. A gente espera que a nossa população tenha um mínimo de senso, né, para poder agora escolher bem, para evitar esse tipo de problemas. Nós vamos ter oportunidade aí em breve de exercer o nosso direito de voto, pensar em quem a gente vota realmente, porque a maioria das pessoas não sabe nem quem votou para vereador na última eleição. Esse é o grande problema.
E as pessoas têm que acompanhar, né? Tem que saber acompanhar, quem tem que votou. saber, e se viu que aquela pessoa não fez, dá chance para outro. Ou se aquela pessoa que ela votou foi uma pessoa que fez, aí continua votando. Lógico. Mas tem que ter esse discernimento, né? A gente não pode votar em qualquer um, não porque alguém pediu, mas tem que saber a proposta, o trabalho, porque só assim a gente realmente vai poder mudar essa política. E precisamos mudar nossa cidade realmente com maior urgência possível. Vereadora, a senhora faz parte, junto com os vereadores Adilson Juliano e Rony Medeiros, da comissão que concede a isenção do IPTU para idosos com renda até 2 salários mínimos e que sejam proprietários apenas do imóvel onde residam. Isso. É bom deixar isso bem claro. Como é que está esse assunto? Bom, o que aconteceu? O prefeito de Petrópolis, essa lei ela foi de 2012, foi promulgada. Assim que o prefeito Rubens Bom Tempo assumiu, ele pediu a inconstitucionalidade da Lei 6.930, que dava direito ao idoso, ao IPTU, dentro dessas características, tendo um único imóvel que a pessoa more, que ganha até 2 salários mínimos e que tem a partir de 60 anos. Só que ele perdeu, né? Ele foi perdendo nas todas as instâncias e perdeu. Não tem mais como ele recorrer. Então eu sou presidente da comissão da pessoa com deficiência do idoso e eu criei agora a comissão, sou a presidente, a comissão para acompanhar como eles vão fazer essa restituição aos idosos que já pagaram, aos idosos que deram entrada na isenção do IPTU. Ué, é lei, ele tem que restituir. Agora vamos ver como. Então a gente até está marcando agora uma nova reunião, porque aí a gente vai estar chamando procurador, secretário de Fazenda. A gente vai estar chamando, vou estar convidando o juiz da 4ª Vara Civil, a Defensoria Pública, para a gente poder, né, ter o compromisso e ver como que vai ser feito isso. Porque vai ser complicado, né? Que o dinheiro que entra na municipalidade... Porque o idoso, ele paga, ele deu na isenção do IPTU do idoso, é muito importante falar que ele paga a taxa de lixo. Isso ele tem que pagar. Então eu não sei se eles vão negociar, olha, então as taxas de lixo tanto você não vai precisar pagar durante tanto tempo, ou que foi. Tem como negociar. Agora, ele também tem o direito do dinheiro integral. Então, isso tudo que a comissão, eu criei a comissão, sou a presidente, para poder fiscalizar e poder dar esse amparo ao idoso nessa hora. Porque ele não pediu lei nenhuma, ele não pediu nada, a lei chegou, foi válida e ele foi lá, deu entrada, em 2012 teve validade e de repente... Deixou de ter. Então, eles estavam protocolando, só que a prefeitura não respondia nada, tinha que aguardar a decisão final, e agora teve a decisão final, que a lei, ela tem validade. Então, os idosos todos que quiserem procurar, pode procurar meu gabinete, a gente vai estar orientando, né? E a gente está orientando e para poder ter uma uniformização também de orientação, porque ali a Secretaria de Fazenda já é um local que já deveria ter saído dali há muito tempo, porque o idoso subir aquela escadaria, aquilo ali não existe, né? Não há um projeto, aí parece que há um projeto de centralizar as secretarias num outro prédio. Não, teve agora que foi a de saúde, o serviço social, que foram para Rio Branco, na Barão do Rio Branco, no local daquele colégio que agora não está mais. É, né? Isso. Então agora eles foram para lá. Mas a Secretaria de Fazenda continua no local que não poderia estar. E eu acho que é um desrespeito ao idoso, a pessoa que não tem nem elevador, não tem nem como colocar um elevador. E aí o idoso vai, sobe, daqui a pouco vai e volta porque dão outra informação. Então realmente, ou então tem que ser atendido lá embaixo, ninguém quer ser atendido do lado de fora. Aliás, eu tenho assistido isso exatamente. Entendeu? Algumas pessoas serem assistidas ali no topo da escada. Isso é muito triste, né? Ela quer ter o direito de poder entrar, de ter o acesso, como qualquer um, não é só porque é idoso. Falta de respeito é falta. Então eu tenho, já desde o início do meu mandato, eu tenho pautado isso. Pô, sai dali, aquela secretaria não pode ficar, mas infelizmente até o momento eles não tiveram a sensibilidade de sair dali. Continuam ali. Mas a comissão do idoso, que eu sou a presidente, a gente vai estar... né, de fiscalização da Lei 6.930 e a gente vai estar junto para ver como que a prefeitura, porque até o momento ela não se colocou como ela vai fazer isso tudo, né? A restituição, ou quem deu entrada, né, protocolou já esses anos e está aguardando como que vai pagar o para trás. Então, são muitas dúvidas dos idosos, né? E que a gente está orientando e a comissão vai estar fiscalizando e vai estar, assim, orientando e protegendo nossos idosos. A ideia foi essa. É, porque o idoso tem que ser respeitado em todo lugar do mundo. O único lugar que ele não é respeitado é no Brasil. Né? E tem que ser respeitado, né? Precisamos aprender a respeitar o idoso. Com certeza. Porque é ele que nos mostrou, que fez o caminho para que nós chegássemos aonde nós chegamos no nosso desenvolvimento. É bem verdade que algumas coisas a gente se assusta, mas
eles não são os culpados, né? E o idoso, todos nós vamos ficar idosos um dia se não morrermos antes. Exatamente. Então, o Brasil está se tornando um país idoso. Eu espero ficar idoso para reclamar ainda bastante tempo. E o país está se tornando, o Brasil, um país idoso. Tem que ter política pública para o idoso. A gente tem que saber que o idoso merece respeito. Exatamente. Ele quer dignidade, ele não está pedindo favor nenhum, que ele trabalhou a vida inteira. E o que ele está pedindo agora é respeito e os direitos que ele já tem. Aproveitando o ensejo, vereadora, realmente a gente também tem que dar uma olhadinha, falar com o pessoal da Condep, porque esses caminhões de lixo da cidade, eu não sei se são eles que são o lixo ou se eles carregam o lixo, porque os caminhões são terror. É uma barulheira, uma coisa infernal, 1 hora, 2 horas da manhã, acorda todo mundo. E, aliás, precisa também orientar os lixeiros a eles terem um pouco mais de cuidado, né? Porque as pessoas estão dormindo a essa hora, ninguém é obrigado a acordar porque ele está recolhendo lixo, né? E é um escarcéu, uma coisa horrorosa, jogam as latas, gritam para o caminhão tem um que geme, que é uma coisa horrorosa, eu nunca vi aquilo, o caminhão grita quando o lixo é recolhido para dentro dele. Olha, é uma coisa horrorosa. Realmente nós precisamos tomar umas certas medidas aqui em Petrópolis quanto a esse tipo de coisa também. Eu quero chamar aí a atenção do presidente da Condep. Por favor, vamos dar um jeito aí, educar esse povo e ver se botam os caminhões melhores, mais silenciosos, porque o barulho é uma coisa absurda. Toda noite a gente acorda com o raio do caminhão. A gente já sabe até o horário, né? 2 horas, 2h30, é o horário que a gente acorda. Pode olhar no relógio, está lá o caminhão de lixo fazendo um escarcéu desgraçado na rua. Essas coisas realmente são coisas que não podem ser admitidas, principalmente numa cidade que se diz turística. Imagina o turista num hotel, dormindo, acordar o som maravilhoso do lixeiro recolhendo lixo. Faz favor, né, gente? Vamos tomar um pouco mais de juízo nessa cidade. Ô, vereador, o que está havendo com raio-x nas UPAs? Não foi das UPAs, é no pronto-socorro. É no pronto-socorro. O que aconteceu? Eu tive uma denúncia e fui lá, tinha um raio-x na caixa há 8 meses que foi doado pelo Estado. E por que não está funcionando? Porque não botaram para funcionar. Disse depois, eles, até o próprio líder do governo lá em sessão plenária falou que foi um erro mesmo, que eles não botaram para funcionar e que agora entrou um novo secretário. E aí houve até já licitação, depois da denúncia já houve a licitação. E ontem, na audiência pública da saúde, eu questionei o secretário e ele disse que daqui a um mês vai estar funcionando. Porque o raio-x é importantíssimo. E nós temos um raio-x lá no pronto-socorro que já tem mais de 20 anos, que as peças são antigas e quando quebra a pessoa fica sem o raio-x e você tendo um novo guardado. Realmente. Então, realmente tem que botar para usar e eu realmente oficiei, eu cobrei e graças a Deus acho que eles disseram que dentro de um mês vai estar funcionando. Então eu falo que o papel do vereador é esse, né, Paulo? É fiscalizar, fazer valer o seu direito, né? Pelo que eu tô vendo, tem muita coisa pra gente cobrar aí que vem pra frente, né? A merenda. É verdade. É o problema da mamografia. Isso. É o problema do IPTU. Agora o problema do raio-x. Vamos ver se essas coisas todas desencadeiam. É o problema também aí do pagamento dos aposentados. A gente só está acumulando problema. Realmente está começando a ficar, a coisa está começando a ficar difícil. Não, é muito preocupante. Eu falo que muitas vezes o governo só funciona você no pé, você denunciando. Aí que acontece. Agora, se deixar ficar solto, as coisas não vão. Então, não pode, está errado. E eu cumpro o meu papel, né? Eu sou vereador, eu acho que a principal função é fiscalizar. É lógico, né? A função do vereador é fiscalizar o executivo. Exatamente. E eu realmente faço essa função, acho muito importante, porque é para isso que eu fui eleita. Exatamente. Também. E a principal é essa mesmo, né? Além de fazer leis, mas a fiscalização é que faz com que a gente possa exercer, né, o poder de poder fazer e ajudar a população que ela está esperando isso da gente. Exatamente. Vereadora, vamos fazer uma pausazinha aqui para o nosso intervalo. Vitor, aciona aí, por favor. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, estamos de volta aqui com o nosso programa, entrevistando neste sábado a vereadora Gilda Beatriz. Vereadora,
Paulo, eu queria até falar, já que a gente estava falando do lixo, né? Sim. Que houve até um problema agora, logo depois do Carnaval, de denúncia em relação às clínicas veterinárias que não estavam sendo recolhidos seus lixos, que são lixos específicos, né? E que tem que ter um fim específico e que o IPTU, quando as clínicas veterinárias pagam, elas já pagam uma taxa maior para poder ter esse tipo de serviço. E elas estavam há um mês quase completando sem ser recolhido esse lixo. E que é um lixo que contamina, é um lixo que pode estar prejudicando o entorno, né, das pessoas que moram em volta da clínica, os veterinários, os animais. Então, foi um absurdo. E foram... Não, nós temos problemas de animais na rua aí que podem se contaminar e contaminando muito sério. Outros. E aí depois acabou que aí eu fiz a denúncia, oficiei e eles foram nas clínicas e resolveram. Mas são coisas básicas que não precisaria essa fiscalização. Por isso que eu falo que é muita gestão. Se a pessoa já paga mais no IPTU para fazer aquele tipo de serviço, como é que ficam um mês sem fazer a coleta? Aí disseram que porque trocou a pessoa que fazia a rota e essa pessoa da rota não estava fazendo a rota direito. Sabe uma coisa que não existe? Então quem que fiscaliza essa pessoa que faz a rota, que cobra, vê se ela fez? Você não pode deixar, tem que ter uma gestão em tudo, né? Então, lógico. Foi um problema sério com as clínicas, mas aí acabou que resolveu, eu denunciei, mas são coisas que eu falo que é básico, que tinha que estar funcionando. Exatamente, tem que funcionar. Aliás, na cidade tudo que existe tem que funcionar. Se não funciona, está errado. Alguma coisa está pecando o poder público nesse sentido. Vereadora, como é que realmente esse problema dos táxis aí foram resolvidos, né? Graças a Deus, esse projeto que veio do Executivo realmente foi aprovado. A senhora teve uma grande participação nisso, né? E graças a Deus estamos resolvidos aí, temos agora 6 táxis. 6 táxis, né? Porque quando eu assumi, eu fiz 2 audiências públicas para conversar com os taxistas e para ver como que seria esse processo. E aí a primeira licitação, né, se combinou para ver se os taxistas, porque a gente já tem um número de taxistas até maiores do que dentro de Petrópolis, que o mínimo que necessitava. Certo. Então, acabou que a gente fazendo reuniões se decidiu que a prioridade ia ser deles, quem quisesse está implementando o táxi adaptado. Aí houve até a primeira licitação, deu deserta, que eles não se interessaram. Aí depois houve outra licitação, isso eu tinha feito as audiências, e aí teve um táxi que concorreu, que conseguiu dentro da documentação, e depois teve uma outra que aí agora tem mais 5. Então agora Petrópolis, né, eu fico feliz de ter participado nesse ganho de Petrópolis, nós temos 6 táxis adaptados, que permite o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Lógico. Porque é um táxi que traz a segurança, que a cadeira é acoplada, ela fica segura, né, o deficiente pode ir para os lugares que ele... arranjar uma maneira das pessoas terem acesso ao táxi. Porque está tendo já alguns problemas que até já chegaram a mim, dos taxistas que estão achando que a CPTrans colocou em lugares que não deviam. Então a gente está pedindo a CPTrans para estar revendo, porque o importante é que o táxi fique no local bom para a pessoa com deficiência. Exatamente. Que tenha rampa, que o acesso... E também a própria prefeitura, de repente, divulgar esse serviço, né? Isso. Porque as pessoas precisam ter acesso ao telefone, isso, para saber dessas pessoas, né? Que o táxi, a prioridade é pegar a pessoa com deficiência, mas se não tiver a pessoa com deficiência, ela pode pegar outra pessoa. Mas a prioridade é a pessoa com deficiência. Então tem que ver bem direitinho os locais, né? Já está havendo algumas reclamações de que os locais que foram escolhidos. Então eu espero que a CPTrans possa estar vendo o que é o melhor para o deficiente. Os locais que têm melhor acesso para a pessoa realmente chegar com deficiência, né? Eu precisando conversar qualquer hora com o presidente da CPTrans, porque eu tenho umas coisas aí que eu quero saber também, que eu quero conversar, porque também não está muito certinho. Tem umas coisas, esses nossos ônibus, por exemplo, são uma desgraça. Outro dia eu vi ônibus sem o banco, a estrutura de ferro, sem o assento jogado no chão do ônibus. Isso é um verdadeiro absurdo. E uma né? passagem caríssima. Pois é, a gente tem que ter um mínimo de conforto. Eu acho um absurdo o preço da passagem porque o transporte público oferece. Também acho. Porque é um transporte que não tem qualidade, que não respeita a hora. Olha o que a gente tem de denúncia de horário da manhã, que muitas vezes não está obedecendo o horário, a pessoa chega atrasada no trabalho porque o ônibus não está no horário.
Então, isso é muito sério. Tem que ter uma fiscalização severa com as empresas de ônibus. E, infelizmente, isso não acontece. Isso não acontece e nem aí, no âmbito municipal, nem no âmbito estadual. A população paga caríssimo para o transporte, e se o transporte tivesse qualidade, a gente não precisava ter tantos carros na rua, não ia ter engarrafamento, porque todo mundo ia andar de ônibus, só que o problema é que não funciona. Né? Aí as pessoas cada vez mais, o preço, muitas, né, que pagariam pela passagem, elas estão comprando moto, e que muitas vezes a gente tem um altíssimo índice de acidentes de motos, tá um problema e que as sério pessoas se tornam deficientes quando não morrem. Exatamente, porque gasta do poder público, né? Porque a pessoa é atendida em hospital, geralmente essas pessoas não têm plano de saúde, acaba caindo na rede pública mesmo de saúde, o governo é que é onerado, né? E a pessoa muitas vezes se torna deficiente que não precisava e que vai ter que passar por toda uma adaptação, né? E esse problema de ônibus é um problema sério. Então é um problema sério que acaba estimulando cada vez mais a gente ter motos na cidade, porque a pessoa que ela gasta por mês pagando, né, para poder quitar essa moto, às vezes é menos do que o preço que ela pagaria no ônibus. Exatamente. Aliás, até aproveitando o ensejo, aí nós temos 2 deputados estaduais aí, ver esse problema aí do nosso transporte também aí da Rio Petrópolis, porque realmente supriram alguns horários de ônibus, que é um absurdo isso é um verdadeiro absurdo, suprir o horário dos ônibus. Nós tínhamos ônibus de 10 em 10 minutos, agora não temos mais esse número de ônibus, e além disso, o ônibus que faz a linha Castelo passou agora a visitar a rodoviária. Ele sai do Castelo, vai lá na rodoviária, faz horário, pega os passageiros da rodoviária e sobe. Quer dizer, que isso? Eu não estou fazendo turnê pelo Rio de Janeiro. Eu pego o ônibus no Castelo e quero vir para Petrópolis. Quer dizer, isso é um descaramento que não tem tamanho. E as nossas autoridades, infelizmente, aí os nossos deputados, não estão fazendo absolutamente nada. Realmente a gente fica muito entristecido com isso. Aliás, por falar no nosso deputado, a senhora é ligada ao nosso deputado Bernardo Rossi, né? Sim, é do meu partido. Pois é. A senhora saberia explicar por que o deputado não resolve a situação da BR-040, que está um caos de crateras, porque nós pagamos pedágio para andar em estrada, não em mata-burros. Como vereadora, por que a nossa Câmara não exige melhores condições da Concer? O que acontece, Paulo? A BR-040 é federal. Então, quem tem a responsabilidade de resolver isso, né? Até como vereador, a gente pode estar cobrando, mas a gente não tem poder, é o deputado federais. Né? Puxa, e aí então os deputados federais que foram eleitos pelo nosso município, que tem que ter essa responsabilidade de ver e de resolver. O deputado Bernardo Rossi, até atual secretário de Habitação, ele tem cobrado sim, mesmo não sendo deputado federal, mas quem tem o poder de estar mais lá, que está lá em Brasília, e por ser uma estrada federal, são deputados federais. Então, né? Nós estamos perdidos. Então, realmente, isso precisa, realmente a gente vê que a estrada está complicadíssima, a gente fica horas, né, nessa estrada, né, para chegar até o Rio, quem tem que subir e descer todo dia sofre muito, e a gente paga um pedágio caríssimo. Caríssimo, eu fiquei horrorizado, a gente tem que descer, e pode causar um acidente seríssimo, porque o carro ao desviar do buraco, ele pode ir para outra pista, ele pode estar sendo ultrapassado. É muito sério. Ter um acidente e um pedágio sérios. Muito caro. Muito caro. Então, olha, realmente isso tem que ser resolvido, porque eu tenho muitos amigos que sobem e descem todo dia, e realmente eles reclamam muito, porque não se pode, né? Se paga bem, o pedágio caro, e você não tem o serviço que a Concer deveria estar prestando, né? Realmente, então, isso não realmente, isso não pode. Isso não pode continuar de jeito nenhum, e a gente tem que cobrar realmente das nossas autoridades. O brasileiro é muito acomodado, né, vereadora? E é agora que nós estamos começando a ter... a saber dos nossos direitos e a cobrar um pouco mais das autoridades. Porque tem que cobrar, a população tem que saber dos seus direitos, e eu acho que assim, a união faz a força, tem que cobrar mesmo, porque está cobrando o que é de direito. Exatamente. Né? E de dever, então tem que se cobrar mesmo. A gente não pode. Eu queria, Paulo, até falar da autoescola, né? Até a Serra Verde, parabenizar aqui
né? Porque o que aconteceu? A gente não tinha autoescola em Petrópolis para pessoa com deficiência para ela tirar a habilitação. Então, a parte prática dela, ela tinha que ir para Caxias. Como uma pessoa vai fazer mais de 20 aulas práticas, ela vai ter dinheiro de ônibus para descer, para ir para Caxias, para voltar. E eu cheguei a conversar, né, com um grupo de várias autoescolas e realmente a Autoescola Serra Verde, quero aqui parabenizar, se propôs a estar fazendo. Ela só queria que a banca examinadora viesse para Petrópolis. Então eu falei com o deputado, na época, Bernardo Rossi, que era deputado, ainda não era secretário de Habitação, e para poder a gente no Detran. Então a gente conseguiu. Então hoje tem a banca examinadora. Hoje a pessoa com deficiência quer tirar sua carteira de habilitação, ela pode tirar escola, em Petrópolis, na Autoescola Serra Verde. Eu quero parabenizar e eu fiquei muito feliz com essa conquista, porque eu sofria muito de ver as pessoas não conseguindo ter um sonho dela realizado, porque elas não conseguiam ter que fazer aula prática em outro lugar, porque era muito dinheiro. Então hoje tem alguns deficientes que me passam, pô, vereadora, obrigada, pô, a senhora conseguiu. Olha, isso não tem preço, Paulo, isso é muito legal. Isso é muito legal, muito bom. A gente vê que realmente você está fazendo alguma coisa, colaborando para uma parcela da sociedade que às vezes até é significativa, né? É verdade. E que tem os mesmos direitos e deveres de qualquer cidadão e deve ser tratado como tal, como cidadão, não ser tratado como um indigente. Tem que ser respeitado, né? Ele quer dignidade, quer respeito. Exatamente. E é isso que a gente tem que estar brigando e que eu tento o tempo todo estar fazendo. Certo. Vereadora, a senhora é a favor do aumento do número de vereadores na Câmara? Não sou não. Eu sou contra, já me posicionei, sou a favor que continue os 15. Eu acho que está um número bom e eu acho que mais vereador para quê? Não tem necessidade. Né? Eu acho que a população também não vai concordar com isso, porque é o que a gente acabou de falar mais atrás, a política ainda está muito descrente, as pessoas ainda estão tentando acreditar, porque realmente com isso tudo que está acontecendo a nível vindo já de Brasília, é muita coisa errada. Então as pessoas ficam revoltadas e com razão. Mas eu sempre falo que a gente não pode perder a esperança, tem gente boa, as pessoas têm que ver o histórico dessa pessoa, aquilo que a gente falou, acompanhar quem votou, e eu acho que é isso. Então tem novas pessoas também surgindo aí, também. Né, com cabeça então nova. É importante isso, né? Não deu certo uma pessoa, depois vota não, mas vamos tentar melhorar, eu tenho sempre esperança. Aqueles que realmente têm um trabalho que foi feito, né? O povo tem que reconhecer a pessoa que realmente fez um trabalho que valorizou o teu voto, que valorizou o cargo que recebeu, né? Porque ser vereador é uma coisa, estar vereador é outra, né? É verdade. Tem muita gente que está lá, sentado. Verdade. Né? Porque tem que ter um compromisso, né? Então a gente tem que vai votar, vota que nem cabresto, né? Vai, pronto, não está nem aí. E realmente isso não pode continuar. Nós temos que ter a nossa responsabilidade para tentar melhorar este país que realmente é uma coisa muito triste. E Paulo, eu queria aqui falar também, né, cobrar aqui novamente, eu tenho já cobrado muito ao prefeito de Petrópolis a volta das castrações. A gente está com muitos cachorros nas ruas e é um problema de terrível saúde pública. E, os animais não têm culpa. Já teve, estava tendo as castrações a partir de 2000, assim que ele assumiu, cortou as castrações. Aí teve o castramóvel só 2 vezes. E o castramóvel não é para a população de rua que não tem dono. É muito importante também, é um trabalho legal, mas em conjunto com as castrações mensais. Então eu tenho que aqui parabenizar todos os protetores que fazem rifa, pegam o dinheiro do próprio bolso, que vão para a rua fazer o papel que quem deveria fazer era o poder público. Né? Então, eu fico muito triste, estou junto nessa bandeira, eu gosto muito de animais, estou apaixonada e eu acho que a gente tem que proteger nossos animais. E esse trabalho todo, que antes era feito com as castrações, foi tudo jogado por água abaixo, quando não veio mais verba. Então os protetores estão tentando, mas não conseguem fazer tudo, porque não tem como, mas eles ficam nervosos porque eles têm que ter uma responsabilidade muito grande que não seria deles, mas o que ainda está funcionando de castração é do bolso dos próprios protetores, das ONGs, dos protetores independentes. Eu quero parabenizar todos eles, só que eles não aguentam mais. Lógico. O poder público tem que fazer a sua parte. Lógico, para isso nós pagamos imposto. Lógico, né? Claro. O nosso imposto tem que ser revertido em prol das coisas eficientes para a população. Lógico. Aliás, por falar nisso também, nós temos o nosso colega aqui, nós participamos sempre do debate 1550 da Rádio Imperial às quartas-feiras, no programa do nosso companheiro aqui, Jorge Luiz.
E o nosso companheiro Lauro José tem reclamado muito da falta de segurança aqui no terminal rodoviário no centro. Que realmente aquilo está um pardieiro e está uma bagunça terrível à noite ali. A coisa está feia em termos de segurança ali. Eu já tive várias reclamações, inclusive eu fiz já uma indicação para reformar, porque as pessoas que ficam ali sentadas têm uns pombos e que transmitem doença. E cai na cabeça delas fezes. Olha, aqueles bancos ficam todos imundos, aquilo tem que ser reformado. E a pessoa, a população é obrigada a ficar ali, né, naquela rodoviária horrível. Já é aberto, já pega chuva, já pega vento, aí pega que tudo. Eu falo, olha o descaso com a população, não pode. Então ali eu até tirei várias fotos, já fui lá, e realmente não tem mais como continuar desse jeito. E à noite está um perigo. Um perigo, principalmente à noite. Principalmente, com vários relatos. Então realmente, eu até já oficiei isso tudo, mas até o momento não fizeram nada. Agora nós tivemos aí uma mudança no comando da nossa Polícia Militar aqui em Petrópolis, parece que melhorou um pouco o aspecto da presença da PM, mas mesmo assim está muito acanhada. À noite, Petrópolis está totalmente desguarnecida. A gente anda à noite e não vê um carro de polícia andando na cidade. É um perigo total. As pessoas não têm a mínima segurança nem no centro da cidade. Quer dizer, a cidade está realmente um pouco abandonada nesse sentido de segurança. Nós estamos tendo coisas aqui em Petrópolis que a gente não via, que não acontecia em Petrópolis, né? E agora está acontecendo. É muito triste. E aí a gente tem que fazer tudo para não deixar acontecer, né? Porque o bom de Petrópolis sempre foi a segurança, de você estar num lugar legal. Tranquilidade então, da cidade. A cidade não pode virar uma cidade dormitório, de não ter emprego, de não ter políticas públicas para a gente poder investir no turismo. Então é uma cidade que tem tudo para cada vez ficar melhor, mas ela está parada, ela está estagnada. E as pessoas, eu vejo muita gente indo embora de Petrópolis, ou então só vem dormir. Pro jovem, isso é muito não tem triste. Mais mercado e o jovem trabalho, que se forma, aí não você tem, cria o seu filho aqui, aí seu filho vai embora porque aqui não tem. Então a gente tem que mudar isso, a gente tem que acreditar que pode mudar e que eu sei que pode, a gente sabe que pode. Mas a gente também não pode deixar os ifãs da vida fazerem o que estão fazendo dentro da cidade. Tá mandando demais, né? Porque eu não sou contra a preservação de prédios históricos. Lógico, mas não isso que tem que ser preservado. Você vê, ali onde foi feito até aquele abrigo ali perto da UCP, ali na faculdade. Na subida da Monsenhor Bacelar. Olha o tempo que demorou pro IFAM deixar isso, porque a gente brigou muito. Porque absurdo. Você pode fazer um abrigo arquitetonicamente com a história, né? Mais antigo. Você não precisa não fazer até uma coisa moderna que não agrida. Isso, então né? eu acho que tem que ter por exemplo, em Curitiba tem vários. Tem que ter um meio termo, mas não pode a gente também deixar que o progresso da cidade não chegue. Então a gente tem que ter aí uma balança. Claro que o IFAM tem que estar junto, mas não ele decidir sozinho muitas coisas que não pode. Tem que estar junto para poder, todo mundo quer o melhor para Petrópolis. Eu, por exemplo, acho aqui na Rua do Imperador, eu acho determinados sobrados aí, para mim deviam ser tombados era no chão, porque realmente isso daí são coisas horríveis. Não tem o mínimo atrativo, não tem nada histórico ali que continue a ficar aquilo ali em pé. Né? Não se compreende uma coisa dessas, não se aceita isso, porque o novo convive com o velho no mundo inteiro. Colocaram uma pirâmide de vidro na frente do Louvre e ninguém gritou. Né? Quer dizer, aqui vai colocar um abrigo de ônibus, tem que demorar não sei quanto tempo para se colocar um abrigo de ônibus, porque o IFAM não pode, não quer. Eu nunca vi rio sendo tombado, isso é um absurdo. A Barão do Rio Branco tem o quê para ser tombada além da Casa do Barão, o Seminário e o Carmelo de São José? Não tem mais nada. Tudo são casas normais, não tem estilo arquitetônico nenhum, não tem coisa absolutamente... Para que tombar aquilo? Não tem explicação. São coisas que realmente não se entende em Petrópolis. Atravanca o progresso da cidade. A cidade hoje tem 300 mil habitantes. O trânsito é totalmente caótico nessa cidade. Não há política de trânsito nessa cidade. Quem faz o trânsito aqui não entende nada de trânsito. É a única cidade que eu conheço que só tem sinal de trânsito na artéria principal. Porque as outras cidades têm, né?
tem sinal de trânsito. Aqui não, prefere-se colocar as porcarias dos quebra-molas, porque acha que isso vai resolver o problema. E não vai resolver o problema, porque o pessoal acha que aquilo é desenho bonitinho na rua e passa e você fica toda a vida para atravessar. Não dão a mínima bola para isso. Que, aliás, vereador, é uma coisa também que eu tenho me debatido muito, que aonde existem essas faixas, deveria haver uma acessibilidade melhor para as pessoas que são portadoras de deficiência física. Eu tenho feito blitz de acessibilidade nos bairros, no centro, já fiz várias, e alguns lugares que eu pontuei já foi melhorando, mas falta muito, porque é assim, você tem a faixa, às vezes de um lado tem acessibilidade, do outro lado da calçada não tem. Aí como que o cadeirante faz? Então é coisa tão básica, né? É muito básico. Exatamente. Você, né, fazer o direito de quando vir. Tem calçada, porque tem locais que não tem nem calçada. Então, também é verdade. Né? Então, a gente, aos poucos, tem que pensar que tem que ter calçada, tem que ter acessibilidade para o deficiente poder ir e vir na hora que ele está na rua. Então, tinha vários lugares quando também a calçada não seguia as normas, a rampa não seguia as normas que deveriam ter. E aí, o cadeirante pode voltar para trás numa cadeira elétrica daquela. Então, até algumas foram refeitas. Eu vou com o cadeirante junto fazer essas blitzes e a gente vai cobrando. Mas são muitos lugares, então, às vezes a gente não dá conta, eu tô indo, as pessoas vão me pedindo, eu vou indo nos locais e tenho cobrado muito ao poder público que a nossa cidade seja acessível, porque tem que ser para todos. Vereador, nós no nosso clube temos discutido muito também o aspecto que começaram aí na cidade, essa implementação da fiação, etc., aí da cidade, fizeram um lado da cidade e o outro está aí largado, não vai acabar isso não? Isso daí não tem. É verdade, foi feito um lado e agora disseram que eu ia fazer outro e até agora nada. E precisa, né? Tem que terminar. Né? Você não pode começar e não terminar. Não termina essa obra? Então, é a Ampla que está... Não, eu não sei se foi a Ampla, o que foi que aconteceu, eu sei que parou. E agora eles falaram que iam novamente abrir a licitação, que eles iam continuar no outro lado que está faltando. E eu espero que o mais rápido possível isso seja feito. Postes no meio da calçada, fica no meio atrapalhando horrorosa. E do outro lado já ficou bom, né? Exatamente. Então tem que terminar realmente para a gente ter a nossa acessibilidade legal e a cidade legal, né? Exato. Então é importante que isso realmente seja feito o mais rápido possível. Vereadora, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Ai, que pena. Pois é, o nosso horário passa tão rápido, passa rápido, né? É tão bom ser entrevistado por você, a gente pode falar à vontade, eu gosto também. muito. Gostaria que a senhora deixar o microfone para as suas despedidas e para as suas considerações gerais. Vereadora, vamos ter aí uma deputada por Petrópolis futuramente? Como é que é? Ou vamos ter uma prefeita? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não é hora. Por enquanto estou mesmo como vereadora. Eu acho que tudo tem até lá na frente, mas primeiro eu estou aprendendo muito como vereadora. Eu acho que é muito importante, né? Você ter alicerce, você ter base. Exato. E eu falo que a vereança... Senão chega na presidência da República e chama o mosquito de mosquita. Então eu acho que o povo não aguenta mais ver coisa errada. O povo tem que ter confiança, né, no político, e eu vejo que eu estou no momento, né, já vamos para o 4º ano de mandato, e eu aprendi muito, ainda tenho muito que aprender, então tudo com muita calma, não tenho pressa, eu acho que as coisas são assim, a gente tem que ser pé no chão, e o importante é fazer o trabalho para a população saber que tem quem esteja ali defendendo, fiscalizando, que eu acho que isso que a população não quer muita coisa não, ela quer o básico, e ela quer ser protegida, ela quer ser defendida, com né? direito a comer. Então, a pessoa quando vota, né, no vereador, no prefeito, deputado, né, senador, ela espera que ele defenda os seus direitos. Então eu estou ali sempre no papel para defender, né, a população. Eu sempre falo, eu sempre vou estar do lado da população, eu sempre vou defender essas pessoas que confiaram em mim e que me elegeram, né, e a população de Petrópolis, é isso. É isso aí. Parabéns, vereadora, pela sua atuação na nossa Câmara Municipal. Quiçá todos fossem desta forma também, porque nós teríamos talvez resultados mais objetivos para a nossa cidade, que nós tanto amamos e que a gente quer ver a cidade realmente como uma cidade imperial, como uma cidade realmente turística, de braços abertos recebendo nossos turistas, mas com condições para eles, para que eles não sejam turistas eventuais ou turistas de horário só, vem, sobe de manhã e vai embora de tarde. Não, que fiquem na nossa cidade, que usufruam do nosso clima, que comprem no nosso comércio, né, que está tão sofrido aí pela crise que o país está atravessando, né? E que nós tenhamos um futuro melhor para a nossa cidade, com emprego para os nossos jovens, com bom ensino, com merenda escolar, né? Que isso a gente não pode permitir que não exista,
com melhores condições, com uma saúde com mais cuidado, com mais zelo. Nós estimamos que realmente o nosso secretário de Saúde e a nossa secretária de Educação, ambos recentes nos cargos, realmente abracem os seus cargos e deem à população o que a população merece. Porque nossos impostos a gente paga e quer receber pelo menos um mínimo de dignidade. Com certeza. Eu quero agradecer o convite, um beijo bem grande para todos os ouvintes e queria terminar com uma frase de Platão, que ele fala o seguinte: o governo que se permite, quem não permite ser governado pelos bens, pelo bom, né, pelo político do bem, acaba ser governado pelo mal, né? Então a gente tem que acreditar na política do bem, e as pessoas de bem não podem desistir da política, senão a gente vai ser governado pelos maus, né? Então Platão já falava isso, né? Essa omissão do bem, né? Nunca essa omissão do bem acaba que o mal chega. Então que as pessoas de bem acreditem na política, continuem acreditando, para a gente não ser, né, isso que é você ser governado pelo mal é porque o bem ficou omisso. Então vamos fazer que o bem fique na frente e que possa sempre acreditar, não desistir nunca dos nossos sonhos, porque o bem nunca pode estar atrás do mal, nunca. É isso aí. Obrigado, vereadora. Muito obrigado aos nossos ouvintes da nossa Rádio Imperial. Nós estaremos no sábado que vem com mais uma entrevista no nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E também estaremos na quarta-feira no debate 1550 com o Jorge Luiz. A seguir nós vamos ouvir o Plantão Imperial e depois o show do Roberto com o Jorge Luiz. Obrigado aí, Vitor, pela técnica, e até sábado que vem. Fui!